Salmo 128, versículos 1 e 2 apenas, nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E à luz deste texto da palavra de Deus, nós gostaríamos de pensar em algumas manifestações da bênção de Deus. Algumas, porque temos várias aqui no Salmo 128. Mas algumas das manifestações da bênção de Deus sobre a vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O salmista começa o salmo dizendo: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E quais são essas bem-aventuranças? Quais são estas manifestações do amor, da graça, da provisão de Deus sobre a vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? No versículo 2 ele nos dá 3 manifestações deste amor de Deus sobre a vida daquele que teme e anda. Ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. E nessas 3 frases nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem sustento garantido. Do trabalho de tuas mãos comerás. Trabalho à luz da palavra de Deus é fonte de sustento, é fonte de provisão. Trabalho é manifestação da dádiva de Deus a cada um de nós. Trabalho não é maldição, não é castigo, não é imposição colocada por Deus como consequência do pecado. O ser humano já trabalhava antes do pecado. Claro que com o pecado, algumas áreas do trabalho foram agravadas, como o suor, a terra produziria cardos, espinhos e abrolhos, entre outras coisas. Mas o trabalho continua sendo este meio que Deus deixou para que o ser humano produza, para que o ser humano abençoe a vida do outro, para que o ser humano desenvolva seus dons, talentos, habilidades e, acima de tudo, para que ele tenha sustento, para que ele tenha provisão. E a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem esse sustento garantido. Do trabalho de suas mãos comerás. Ele come como fruto do seu trabalho. Seu trabalho que é a realização dos dons, talentos e habilidades que Deus lhe deu. Porque tudo que temos em termos de talentos, profissão, nada mais é do que manifestação da graça de Deus que dá a cada um determinados dons, talentos e habilidades para que esta pessoa use destes recursos para servir a Deus, servindo ao seu próximo no local onde Deus o tem plantado. Em segundo lugar, o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos não tem apenas sustento garantido, mas tem satisfação verdadeira. Ele diz: feliz serás. Essa pessoa encontra satisfação, prazer, alegria naquilo que ele é, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, e é uma satisfação verdadeira. Não é uma satisfação falsa, mentirosa, algo fútil, não. É algo verdadeiro. Porque nós podemos ver muitas pessoas se satisfazendo naquilo que elas realizam e naquilo que elas fazem. Mas muitas destas manifestações de prazer, de satisfação, são falsas, são mentirosas, são enganosas, que trazem sofrimento, trazem consequências amargas no futuro. Mas aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, aquele que pauta a sua vida pelo respeito a Deus e pela obediência à sua palavra, ele tem este sustento garantido como fruto do seu trabalho. E ele se realiza, se satisfaz verdadeiramente naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Porque ele faz com honestidade, ele faz seguindo as instruções da palavra de Deus. O seu trabalho não é fruto de desonestidade, o seu ganho não é fruto de barganha, de expertise humana.
como temos visto tantas vezes denunciado na nossa nação, no nosso país. Por isso ele está satisfeito, ele está realizado, e é uma satisfação verdadeira, porque ele entende que aquilo que ele está fazendo nada mais é do que o exercício dos dons e talentos que Deus colocou em suas mãos. Ele é apenas um mordomo que realiza a vontade de Deus aqui na terra, e em fazer isso, e em fazendo isso, ele encontra esta satisfação verdadeira, este prazer, esta alegria de estar contribuindo para que o reino de Deus se manifeste na vida das pessoas com as quais ela convive, com as quais ela se relaciona. E consequentemente, em terceiro lugar, o salmista diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não apenas tem sustento garantido, come do trabalho de suas mãos, não apenas tem satisfação verdadeira, é feliz, mas ele tem prosperidade, uma prosperidade certa, e tudo te irá bem. É uma afirmação. Ele prospera porque trabalha, porque produz, prospera porque ao realizar o seu trabalho ele está feliz, está satisfeito com aquilo que ele tem, com aquilo que Deus colocou em suas mãos, e ao fazer isto com alegria, prazer e contentamento, ele se desenvolve, porque entende que tem uma missão a cumprir aqui na terra, e entende que esta missão precisa que dia a dia ele esteja buscando crescer, não crescer porque está insatisfeito com o que tem, porque ele é satisfeito com o que tem e o que é, mas crescer para que a sua abrangência, o seu trabalho, o seu alcance seja maior, para que Deus seja mais honrado e vidas sejam mais abençoadas. Então ele prospera. Prosperar significa começar pequeno e terminar grande, começar lá embaixo e terminar lá em cima. É aquela pessoa que, neste aspecto, está sempre insatisfeita com aquilo que é e com aquilo que tem. Não uma insatisfação pecaminosa, egoísta, mas uma insatisfação boa, porque ele quer sempre melhorar. Sempre melhorar na vida pessoal, na vida intelectual, na vida moral, na vida familiar, na vida profissional, nos bens materiais, porque ele quer sempre ter mais, para que, tendo mais, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, ele possa abençoar aqueles que têm menos, possa contribuir mais. Então a vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é a vida de uma pessoa que prospera. E um grande exemplo desta prosperidade, entre tantos que nós temos na Bíblia, é o de Jacó. Quando Jacó volta 20 anos depois de ter fugido da casa de seu pai e de estar morando com seu tio Labão, onde ele trabalha 14 anos para pagar as duas filhas de Jacó, tanto Raquel quanto Lia, e depois ele trabalha 6 anos para o próprio Labão. No final de tudo isso, Deus abençoa grandemente Jacó, porque a Bíblia diz que Deus viu todo o mal que Labão estava fazendo para ele, e Deus então abençoa Jacó de forma tremenda, a ponto dele se tornar um homem extremamente rico, riquíssimo é a expressão usada lá no hebraico. E quando ele volta para sua casa e está atravessando ali o val do Jaboque, atravessando o Jordão, ele ora a Deus dizendo: Deus, eu sou indigno de todas as tuas manifestações de amor e misericórdia, porque há 20 anos eu passei aqui apenas com o meu cajado na mão, e já agora eu sou 2 bandos. Esse homem prosperou. Ele não foi e voltou 20 anos depois apenas com um cajadinho na mão, 20 anos mais velho, mas ele voltou casado, ele voltou com uma família constituída, ele voltou com ovelhas, carneiros, cordeiros, camelos, gado, fartura, servos e servas. Ele prosperou, ele se tornou um homem próspero, um homem rico. E assim é a vida daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você pode dizer: bem, pastor, tem muitas pessoas que não temem a Deus e não andam nos seus caminhos e têm sustento garantido, têm satisfação e também prosperam, e às vezes até mais do que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu digo, é verdade, mas com certeza essa prosperidade, essa satisfação e esse sustento
que a manifestação da graça comum sobre a vida desta pessoa que conquista estas coisas sem temê-lo e sem andar nos seus caminhos é fútil, é transitória, é passageira. Essa pessoa pode ter todas estas coisas que o cristão verdadeiro tem, mas ele não tem o mais importante, o reconhecimento. Isso tudo não é fruto de uma vida que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso é apenas decorrência da manifestação da graça comum de Deus sobre todos os homens. Quando chegar ao fim desta vida, todas estas coisas na vida desta pessoa não terá resultado nenhum. Ele não deixará nada construído que seja realmente digno, que glorifique o nome de Deus. Mas aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele tem estas verdades, estas manifestações do amor de Deus. Sustento garantido, do trabalho de tuas mãos comerás. Satisfação verdadeira, feliz serás, e prosperidade, tudo te irá bem. Mas isso acontece por quê? Porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que o nosso sustento, a nossa satisfação e a nossa prosperidade sejam fruto do nosso temor a Deus, da honra e da glória que prestamos a Deus e da nossa obediência à sua palavra. Que sejam eles resultado de pessoas que realmente vivem pelo livro, vivem para a glória de Deus e pautam sua vida pelas leis, estatutos e juízos que Deus estabeleceu, que temos bem descritos na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o livro que devemos ler e estudar todos os dias. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que assim seja a nossa vida e o nosso viver. Que Deus seja honrado e glorificado com o que somos e com o que fazemos, e que vidas sejam abençoadas pela nossa vida, pelo nosso viver, pelo nosso testemunho. Amém. Amém.